Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Daniel falando com vocês. Meus amados irmãos, nós vamos falar um pouco com vocês de um assunto que eu sei que é milindres. Ultimamente, principalmente nesse campo virtual da internet, onde todos pensam ser relevante, todos acham que tem lá alguma relevância, e por isso que tanta gente hoje em dia vive em internet postando o que come, o que bebe, o que veste, momentos em família, porque todos acham que isto importa para os outros. E simplesmente o que importa nisso é a autoafirmação que você precisa fazer para você mesmo, que você de alguma forma é relevante, ou de que você não é um mero espectador na história, e de que você está também fazendo história, contribuindo com alguma coisa. Este advento das redes sociais que ainda estamos estudando, todos que trabalham com a ideia de saúde mental, eu trabalho com a ideia de saúde espiritual. Não acho que a mente está longe da espiritualidade, mas nesse mundo em que estamos apegados, nos assegurando de que somos, de quem somos, e o que somos e para que estamos aqui, são indagações de cunho filosófico que nós achamos que vamos supri-las ou respondê-las com um mantra, com um rosário ou com alguma coisa desse tipo. Com um pensamento positivo, com uma simples falácia, e estamos resolvendo as coisas. Me choca em ver como no meio evangélico no qual estamos inseridos hoje, as pessoas, elas têm uma confissão de fé na sua boca. Elas acham, lá no fundo, que estão servindo a algum propósito, ou ao próprio Deus, ou assim por diante. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco com vocês neste dia. Mas antes disso, rapidamente, eu quero chamar a sua atenção. Irmãos, nós preparamos um kit. Esse kit é infantil, tá? Para você que tem filho aí, ó. Ele não é um kit daqueles que nós mandamos para o evangelismo, tá? Esse aqui, a obra é completa, tá bom? A obra é completa e ela também é feita em papel de luxo, na capa, ela é laminada, tá? Como vocês podem ver, tá? Um trabalho bem mais sofisticado, bem mais caro, tá? E nós temos aqui 6 livrinhos deste para mostrar a vocês. Olha, ele é o Catecismo 2, que é os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Dentro dele é muito legal para a criança ler e também colorir, tá bom? E você que é professor de escola bíblica dominical infantil, entre em contato conosco, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, e se você quer só comprar para o seu filho também, tá? Então nós temos, ó, o Catecismo Infantil 1, o Catecismo Infantil 2, o Catecismo Infantil 1, tá? Todos eles é assim, ó, que vai, tá bom? Muito legal mesmo, tá? Esse é o Catecismo 2, só que, de novo, esse aqui tá na capa de luxo, tá? Tem esse daqui que foi a Débora, minha filha, quem escreveu, tá? Lições Bíblicas, que é as parábolas de Jesus Cristo, tá bom? Aprendendo com as parábolas de Jesus, esse livro é muito bacana, tá? Para criança entre 5 a 10 anos, tá bom? Tem esse também aqui, que é da Débora, ó. Bem-aventurados pequenos, também, lições bíblicas para criança, tá?
dentro dele, muito bacaninha, olha lá. Tá certo, irmãos? Então, se vocês quiserem adquirir. E tem aqui 2 lançamentos. Olha, tem o Salzinho da Terra e Luz do Mundo, que também é da Débora. Este está saindo agora, agorinha mesmo. Então, se você adquirir, ele vai junto aqui com você, está nesse kit aqui. E tem o Rabisco e Sua Turma. Olha lá. Rabisco e Sua Turma e o Homem que Não Sorria. Ele saiu agora em gibizinho assim, ó. Ele era grandão e agora saiu em gibizinho, tá? É uma história muito legal. Fui eu quem escrevi, a Débora cartonizou e a gente fez esse livreto aqui, ó. Muito bacana esse gibizinho, tá? Esse é o 001, tá? Que vai sair todo mês um rabisco novo, querendo Deus, tá certo? Então, nós estamos fazendo uma super promoção nesses 2, 4, 5, 6, nesses 6 livrinhos aqui infantil. Se você quiser adquirir em qualquer lugar do Brasil, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Tá baratinho, tá certo? Eu acho que ele tá a R$ 54,90 o kit todo, tá? São 2, 4, 6 livros, tá? Só esse mês ele vai estar nesse preço aí de lançamento, tá bom, irmãos? Então, se você quiser, nos envia aí um oi aqui nesse primeiro comentário fixado no vídeo, 31989458971. Esse é o meu WhatsApp, tá? Você fala direto comigo aí e a gente faz chegar aí até você, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Tem os outros kits nossos de livro aqui, eu vou falar nele mais adiante, mas em outros vídeos, como eu sempre falo, volta aí, todo vídeo meu eu tô falando de alguns kits de livro nosso aqui, mas eu quis falar hoje desse aqui infantil, tá? Que tem pouco material para criança aí sendo lançado. Os que tem não é de uma linha pura, sempre é muito segmentado, então a gente fez um jeito que dê para qualquer criança ler e entender o que é que está acontecendo, o que é que a Bíblia quer comunicar a elas, tá certo? Meus amados irmãos, nós vamos falar um pouco com vocês, e eu pretendo falar em um tom ameno, um tom mais baixo. Esses dias, irmãos, eu fui tomado em um momento de oração, no qual eu estava tentando me aprofundar com Deus em um momento de oração. Eu achei que estava orando pouco e eu quis me alongar mais e mais com Deus em períodos maiores, em me aventurar mais com Deus, ter mais sede de Deus, ter uma procura maior com Deus. E no secreto eu peguei algumas anotações minhas antigas e ali estava uma reunião que foi feita quando a Palavra da Cruz foi ser fundada, há uns 12 anos atrás aproximadamente. Ali estava uma ideia em que eu observei como ainda todos os fundadores da igreja nossa ainda estão aqui vivos. Alguns não estão mais na própria igreja, mas a nossa ideia, a princípio, era que fosse uma igreja movimentada em 2 pilares. Esta era o que iria marcar a nossa igreja. Ela ia se mover sob a base, ela ia estar fundamentada no princípio bíblico e no princípio de oração. Nós não iríamos nos fundamentar em cima de princípios carcomidos como o calvinismo, o arminianismo. Dialogaríamos com esses 2 campos sem nenhuma animosidade, mas preferiríamos não criar uma doutrina, mas seguir de perto a doutrina dos apóstolos, que era anterior a isso tudo que aqui está.
E ali nós fomos entendendo, e a igreja começou bem, mas de uma hora para outra nós nos apaixonamos por uma vida mais fácil, mais dialética, que é a vida da confessionalidade vazia. E eu estava falando ainda hoje com a Débora, enquanto a gente trabalhava aqui na gráfica, e eu falava com ela, minha filha, como nós nos distanciamos daquilo que prometemos ser no princípio. Como Satanás nos seduz, nos dá coisas para substituir o que é eterno. E é neste presente, irmão, satânico, que nós confundimos as coisas e confundimos o que é evangelho e o que não é evangelho. Chamamos o que parece evangelho com aquilo que dizemos que é. E aquilo que é evangelho, de fato, nós reputamos como que não vale nada, nem coisa nenhuma. E é justamente aqui que entra a nossa confessionalidade vazia. Nós temos hoje pessoas dentro das igrejas que confessam, professam, têm uma confissão de fé ajustada, uma confissão batista 1600 e bolinha, uma confissão de fé de Westminster, uma confissão de catecismo maior ou menor, uma confissão belga, uma confissão disso, uma confissão daquilo, mas ela para aí, ela não vai mais longe do que isso. Por quê? Porque ela não tem vida com Deus para se aprofundar, para ir além disso. E é aqui que Satanás está comendo a sua confissão de fé toda de manhã. Satanás tem comido o seu devocional toda de manhã. Saiba de uma coisa, a maioria dos senhores e das senhoras estão fazendo o devocional café com o diabo. Se tem alguém interessado que você fique 5 minutos apenas com a Bíblia na mão e fique o resto do dia julgando os outros na internet, saiba, o diabo está no seu devocional, juntinho com você aí, colado com você. Eu quero ler um texto com você aqui, de Mateus capítulo 3, versículo 8 e 9. Quando João Batista começa pregando no deserto, e vem até ele uma ruma, como diz aqui em Minas Gerais. E vem a ele para dizer, para tentar ser batizado. Versículo 5 de Mateus 3. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, o princípio de um batismo não é a confessionalidade em uma fé calvinista ou em uma fé batista, ou em uma fé presbiteriana, ou em uma fé assembleiana, ou em uma fé de qualquer outra parafernália dessa, mas é a confessionalidade dos seus pecados e da suficiência de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diz mais o versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Percebe? João Batista levanta-se contra os fariseus que iam até aquele batismo, mas já tinham a sua confissão de fé estabelecida, já tinham o seu princípio hermenêutico estabelecido, já tinham sua crença, sua religiosidade estabelecida, já tinha tudo estabelecido e delineado. E João vai até eles e diz, vocês são raças de cobra.
Porque quem vos induziu, quem incitou a vocês a fugirem da ira vindoura? Vocês acham que ser fariseu, que ter uma confissão de fé, que ter tudo isso está resolvido o seu problema? É isso mesmo que você está achando? Você acha que vir aqui na internet e ficar chamando arminiano de herege, você acha que resolveu o seu problema isso? Você acha que você é um servo de Deus patético, o que você está fazendo? Você acha que isto te faz um servo de Deus, um defensor da justiça, das boas morais, dos bons costumes? É isso que você está achando. João diz: vocês estão induzidos a fugirem mesmo da ira vindoura. A ira de Deus está vindo sobre esse mundo. Pecadores estão indo para o inferno a cada minuto, está morrendo gente passando para a eternidade. E vocês acham que são crente porque estão aqui na internet julgando que estão defendendo a fé reformada. Mas não é a fé em Jesus Cristo, cara. Eu estou aqui defendendo a fé arminiana, mas não é a fé em Jesus Cristo, mano. Você vai na sua igreja que tem uma confessionalidade bem ajustada, bem envolvida, você vai ver um culto seco, apático, que não muda a vida nem de quem está pregando. Mas ele tem uma confissão. Você foi batizado sob a sua confissão de fé, mas não a confissão de fé no Filho de Deus, na confissão de fé reformada, na confissão de fé batista, na confissão de fé assembleana, na confissão de fé disso, na confissão de fé daquilo, mas não na confissão do Filho de Deus. João Batista disse, versículo 8 de Mateus 3, produzis frutos dignos, produzi fruto dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Veja o que ele está dizendo aos fariseus: vocês têm uma confissão de fé, vocês ficam afirmando para os outros que são filhos de pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão. Mas ele diz, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore. Porque o que não produz bom fruto, esse será lançado no fogo. Percebe, irmãos? Produzam frutos dignos de arrependimento. Mas nós temos a pachorra, a ideia de acharmos que simplesmente porque fomos batizados por aspersão ou por imersão, isto resolveu o problema. O diabo está nem aí se você crê em 5 pontos, em 4 pontos, 3 pontos, 2 pontos. Você acha que o diabo tem medo disso? Você acha que o diabo respeita sermões feitos com essa curriola de livro que está aqui atrás de mim? Eu não desprezo o estudo, nunca desprezei, até porque sou um entusiasta de estudar a Escritura, sou um entusiasta de se estudar tudo que vem à mão para estudar. Sou um escritor, quase 97 livros escritos. Mas eu sei de uma coisa: nenhum livro meu é capaz de produzir fruto digno de arrependimento em ninguém. Somente o Santo Livro, somente a Santa Bíblia, e ninguém, nada além, perto dela pode fazer isso. Nós temos uma confissão de fé oca, tão oca quanto o culto que nós vamos, tão vazia quanto a pregação que ouvimos. Você foi num culto domingo em que você foi constrangido lá?
Você tem uma confissão de fé na boca de 5 pontos, de 5 solas, de não sei o que disso, de não sei do que daquilo. A minha confissão de fé é arminiana, a minha confissão de fé é assembleiana. Eu falo língua estranha, pastor, mas em quê? Se você não fala língua estranha e você não é cheio do Espírito Santo, paçoca nenhuma. Sabe por que eu sei disso? Por uma coisa muito simples. A sua vida é a mesma desgraça de quando você não era crente, você é agora. É o mesmo tipo de homem, é o mesmo tipo de mulher, é a mesma pessoa, fala língua na igreja, mas vive amargurado, vive ressentido, não tem uma vida de oração profícua, não tem uma vida de oração profunda. Que Espírito Santo é esse que te colocou para falar língua estranha? E olha que eu creio na continuidade dos dons, tá? Eu creio nisso. Eu creio que os dons continuam. Como já falei aqui no meu canal, tem só 2 dons que eu tenho problemas com ele. Eu tenho, não é a Bíblia que tem. Eu tenho problema de entender. Meu entendimento é limitado sobre 2 dons. Entretanto, todavia, do restante, não tenho nenhum desentendimento com eles, inclusive falar em língua. Mas entendo também que aonde há o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo nos encheu, nos descarregou de poder de Deus, a minha vida pessoal, marital, ou paternal, cristã, nunca mais será a mesma. Então não me venha você dizer que é cheio do Espírito Santo, porque você não é. Eu prefiro acreditar nos frutos do que na sua dentro da igreja. Não venha você me dizer, é isto mesmo, pastor, não creio nos dons, e estamos juntos porque não estamos. Porque você tem uma confissão de fé na sua mão, que você se orgulha, se jactância dela, e diz, essa confissão de fé acerta, mas ela te melhorou em quê? Sua profundidade em oração, aonde está? Não me fale que você tem confissão de fé. Eu prefiro acreditar nos seus frutos. Não é vir aqui na internet e desboçar algumas lágrimas, falar bonitinho sobre o sacrifício de Cristo no meu lugar, dizer a todo mundo, eu sou um pecador, miserável, minha justiça é como um trapo de imundície, e não sei o que lá e mais, e aquela coisa toda, e brogodó do bregodó. Não, não é isso, não é sobre esse negócio. O machado está posto à raiz, deste João Batista. E ele ainda diz mais. Temos por pai Abraão, vocês dizem, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês que são calvinistas, que são a raça pura, que juram mesmo que são a raça pura porque não existe salvação fora do calvinismo. É isso que está sendo pregado hoje. É isso aqui que está sendo pregado hoje. Tenham coragem de dizer. Porque vocês são covardes. Porque quando a gente diz que é assim, vocês dizem, nunca falamos isso, mas as frases de vocês na internet é isso. E é por isso que eu saí, deixei de ser calvinista. Porque Deus não é palhaço para vocês prenderem Deus nessa palhaçada de vocês. É diabólico o que vocês estão fazendo. Confissão de fé vazia, que não muda ninguém. A vida de santidade é uma derrota, uma atrás da outra. E quer ver uma coisa a mais aqui? Vamos ler um camarada aqui. Tiago, a epístola que eu mais amo na Bíblia. Tiago e Pedro, 1ª e 2ª de Pedro. Tiago vai dizer
sobre sua confissão de fé, você tem a mesma confissão de fé de um demônio. Aqueles que dizem que têm uma confissão de fé e conhecem Deus, mas a vida é a mesma derrota que era antes, é uma confissão demoníaca, porque veja o que diz em Tiago 2:19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Porque até os demônios creem e tremem. O demônio ainda é melhor do que aqueles que dizem que têm uma confissão de fé, mas o pecado ainda o fascina, o domina. Por que você diz que tem uma confissão de fé? Quando um sermão da sua igreja afrontou o seu pecado, bateu nele de frente, te esmiuçou, te jogou no chão e você entendeu que ali tinha que ter uma mudança, quando foi que isso aconteceu? Não, senhoras e senhores. A sua confissão de fé te deixa pecar em paz. A sua confissão de fé te deixa fazer negócios escusos em paz. A sua confissão de fé te deixa fazer coisas que nem o diabo acredita que você está fazendo. Os discípulos não tinham confissão de fé escrita. Não tinham. Eles tinham ela escrita em seus corações. Aqui. Era aqui que tinha. E nós achamos que vamos dominar o outro, porque ele tem que crer na minha confissão de fé somente de boca. E foi em Mateus 11, 8, 9, que o Senhor Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É isso aqui que vocês são. É aqui, irmãos, que calvinistas, pentecostais, assembleanos, arminianos e todos eles que estão nessa balburdiação aí que aí está, sob debates e mais debates que não levarão ninguém a nenhum preceito de nada, é aqui que vocês estão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Há uma confusão mental muito grande acontecendo, que estão dizendo que a confissão arminiana é o evangelho, o outro lado está dizendo que a confissão do outro é o evangelho, mas nenhum lado tem uma vida de uma santidade que salte aos olhos. Nós temos púlpitos hoje de gente morta. Nós temos igrejas hoje que não clamam por uma descida genuína do Espírito Santo. De um lado nós temos uma ala pentecostalizada que acha que o Espírito Santo já desceu sobre ela e não precisa vir novamente porque está sempre vindo, mas me entenda, meus amados irmãos, em que esta descida suposta do Espírito Santo sobre você, em que ela te deu um status quo diferenciado, em que ela te jogou para dentro de um quarto escuro e te fez um servo da oração, em que isso mudou? Oh, amados irmãos, não se engane. O que muitas igrejas pentecostais hoje têm é emocionalismo. Lata puramente vazia.
uma emulação, uma imitação daquilo que foi. Eu acredito firmemente que o Espírito Santo esteve no avivamento que gerou a Assembleia de Deus. Eu creio nisso. Não acho que aquele avivamento foi coisa, obra humana, não tem como ser. Mas não acho que aquele avivamento está aqui, nesses dias atuais. Se está, é sobre poucos homens. Alguns deles eu tive conhecimento, eu tive o prazer de conhecê-los, tive o prazer de conversar. O próprio pastor Claudio Honor de Andrade, que o Senhor levou agora o mês passado. Pastores como David Wilson. E aí segue uma gama deles aqui, mas me entenda. Mas o que temos hoje aqui? Temos pessoas que não oram falando língua. Temos pessoas que não é homem de oração e nem de leitura profunda das Escrituras, achando que estão profetizando. Temos essas aberrações aqui acontecendo. Do outro lado, temos pessoas que criticam o movimento pentecostal porque acham que o movimento deles é melhor porque são reformados, são isso e são aquilo, mas também não gostam muito da leitura diária e de uma vida de oração sofrível. Vidas presas no mesmo pecado. Pessoas querendo estudar cursos sobre santidade, como se santidade fosse um curso que você pudesse aprender em alguma hora. Não dá para te ensinar a ser santo. Porque só existe um jeito de ser. A santidade, ela é depois da regeneração. Porque o seu coração, mesmo professando que você é um calvinista de 5 pontos ou 5 pontas, mesmo professando isso tudo, a sua vida continua na mesma miséria de pecado. Porque você honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração é um prisioneiro do seu pecado. E agora você encontrou uma igreja que diz sempre o mesmo mantra: eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu não posso vencer esse pecado, eu não posso estar jogado em Cristo, mas eu continuo pecando do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Eu tenho uma notícia para lhe dar. A Bíblia diz que se eu sou de Deus, eu não vou satisfazer mais o desejo da minha carne. Se eu sou guiado pelo Espírito, envolto no Espírito Santo, a obra da carne não vive mais em mim. Eu posso até cair, mas me habitualizar à queda não. O que está acontecendo conosco, igreja? Nós queremos ter relevância na internet, quando não temos nenhuma relevância na oração. Queremos que os homens nos conheçam, que todos nos conheçam. Mas não entendemos uma coisa simples e basilar. Isto nós não estamos entendendo. É que antes que alguém nos conheça, é preciso ter muito tempo a sós com Deus. Na Epístola de Tiago diz que Elias orou por longo tempo para que não chovesse em Israel. Ele não falou e foi para casa. Ele falou e foi viver em contínua oração sobre aquilo. Não adianta você ter lido a confissão de fé,
e está tentando viver espreitado em uma confissão de fé, viver estribado em uma confissão de fé. Quando eu vou ler para você esses 3 versículos que eu li para a gente acabar. Mateus capítulo 3, versículo 8 e 9. Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e suscitou. Esse sou eu, esse é você. E eu quero ler também Tiago 3,19, que Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também crêem nisso e até tremem, é melhor do que você. E para acabar, Mateus 15, 8 ao 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É isso que nós estamos fazendo com a igreja hoje. Ensinando preceitos humanos. E foi aqui, irmãos, que eu percebi que pelo menos eu e a nossa igreja precisávamos voltar para os rudimentos do qual nós tínhamos prometido a Deus que não sairíamos. Ao caminho estreito da oração. Ao caminho apertado. Porta estreita, caminho apertado. Noite escura, às vezes toda ela em claro. Chorar pelas almas que estão se perdendo. Não concuminar com o erro, nem com a heresia. Jamais vocês vão ter nesse pastor alguém que faça isso. Mas entender uma coisa, que se nós pregarmos o evangelho puro e simples, calvinistas e arminianos se unirão contra nós, porque eles vão perceber que eles não estão pregando evangelho nenhum. Pregue o evangelho perto dessas pessoas e eles vão te chamar de legalista. Eles vão te chamar de ditador, como me chamam. Vão te chamar de tudo que você pensar. Falso testemunho, luta pessoal, oração contrária, tudo isso que você pensar virá sobre você, porque você não vai fazer parte de uma patota, você está pregando simplesmente o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é radical, é pesado, é renúncia de vida, é dizer não a certo tipo de coisas. Mas se você quer uma religião vida mansa, uma religião que você pode beber uma cachaçinha no fim do ano, no fim de semana, vai nessa. Fica com a sua confissão de fé. Meus amados irmãos, esse vídeo é rápido. Amanhã nós estamos de volta aqui com o polígrafo, se Deus quiser. O polígrafo de amanhã vai ser sobre calvinismo e arminianismo. Isto é relevante no campo missionário? Polígrafo de amanhã, tá? Meus irmãos, se você chegou até aqui, adquire nosso kit aí, tá? Kit para infantil, tá bom? Temos ele pronta entrega aqui, tá? Tá na promoção, todos os 6 livros, tá? Vocês que estão aí acostumados, o preço que eu sempre coloco desses livrinhos aqui é porque é o preço, ele em outro material. Esse material aqui é o material de luxo e esses 2 aqui é lançamento, tá bom? Então, o rabisco e o salzinho da terra é lançamento, tá? Então, se você quiser adquire aí os 6 livrinhos de criança, tá? Precinho muito especial aí para você, tá bom, meu amado irmão? Eu peço a vocês que orem pela nossa vida, considere ser membro desse canal em nome de Jesus, nos ajude, tá? Considere também nos ajudar, o Pix está aí também na descrição do vídeo. E querendo falar conosco, o primeiro comentário fixado no vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.